Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Apocalipse capítulo 11. O Apocalipse fala hoje. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15. A sétima trombeta. E o viver hoje na perspectiva da eternidade. Na perspectiva da consumação é o subtema do sermão desta noite. O título da série continua, o Apocalipse fala hoje. E o subtema, a sétima trombeta. E o viver na perspectiva da eternidade. E o viver na perspectiva ou na expectativa da consumação. Pois é o que nós encontramos aqui. E o narrador narra, movido pelo Espírito Santo, numa linguagem simbólica e profética, ele transmite para nós verdades eternas, transformadoras e que glorificam o nosso Deus. Uma leitura doxológica como ato de adoração. Íris. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, toda a igreja, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Representando aí agora a igreja veterotestamentária, neotestamentária, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os anciãos aí representando a igreja, agora também adoram. E os 24 anciãos, toda a igreja, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, toda a igreja, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aleluia. Mas o narrador prossegue. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que te temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E para encerrar a leitura, abriu-se então o santuário de Deus. Olha só, Cadu, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Assim, a sessão do Apocalipse, que se inicia do capítulo 8 e vai até o 11, se encerra, narrando para nós 7 trombetas. 6 delas descrevendo juízos de Deus parciais sobre a terra. E a 7ª trombeta e uma convocação para o viver hoje, na expectativa da eternidade. Viver hoje na perspectiva da consumação. Esse é o tema. A igreja, desde os seus primórdios, desde os seus primeiros momentos de existência, desde os seus primeiros dias de vida, ela não deixou e jamais deixará de enfrentar lutas, batalhas, circunstâncias ruins, adversas. Aqui e acolá a igreja se encontrará debaixo de nuvens escuras. Leiam a história da igreja.
seja a história do Israel de Deus veterotestamentário, da antiga administração da Aliança da Graça, seja o Israel de Deus da nova administração da Aliança da Graça. Leia a história. Nós já encontramos lá em Gênesis, pós-queda, o próprio Caim matando Abel. Nós encontramos o povo de Deus debaixo do cetro totalitário do faraó do Egito. Nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos a igreja sendo perseguida. Leiam a história da igreja. O autor secundário do Apocalipse, quando escreveu o Apocalipse, estava numa ilha chamada Patmos. Estava lá por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Lá ele estava porque ele não teve vergonha de Jesus Cristo. Lá ele estava porque ele não se envergonhou, Rose, de Jesus Cristo. Se você pensou que seu nome nunca seria citado, lê do engano. Nenhuma ovelha deixada para trás, Rose, nenhuma. Ele estava lá porque ele não foi um cristão 007. Ele testemunhou do seu Senhor. Ele levantou a bandeira do Cordeiro de Deus. Ele levantou a bandeira de Jesus Cristo, o leão que venceu como cordeiro. E lá na cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Daí John Owen, um servo de Deus, da tradição reformada e puritana, escreveu um livro com este título: A morte, da morte, na morte de Cristo Jesus. Para alguns menos familiarizados é um pouco confuso, não é? Vamos pausadamente citar o nome desse livro. É um livraço. Se puder, adquira. É uma exposição bíblica da pessoa e da obra de Cristo. A morte, da morte, na morte de Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Cristo matou a morte. Ele venceu. O leão venceu como cordeiro e reina como leão. Ele não se envergonhou dele, por isso estava na ilha de Patmos. Ora, já pregamos aqui em Apocalipse capítulo 11 sobre as duas testemunhas aqui do Apocalipse 11, que apontam também para a igreja como testemunha de Cristo. Apesar dos pesares, a igreja prega o evangelho, a igreja avança anunciando o evangelho, a igreja faz missões, mas ainda assim Deus consente que o mundo pise sobre ela. E por um tempo, aparentemente, o mundo vai fazer festa porque acharão que derrotaram a igreja. Eles acharão, eles dirão: olha, aqueles que nos perturbavam, já era. Já falamos sobre isso aqui. Olhamos para o cenário do século 21, geopolítico, às vezes ficamos como que amedrontados. O cenário sendo preparado e montado. Porque na hora certa, a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, que representa o Estado mundial ante Deus, com o consentimento de Deus, vai usar a bota e vai pisar sobre a igreja. E vai fazer isso com o apoio da besta que emerge da terra, a falsa religião. Os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas igrejas
darão as mãos à besta que emerge do mar. Pisarão na igreja. Mas calma. Calma, porque a 7ª trombeta será tocada. E a 7ª trombeta nos apresenta algumas verdades consoladoras. A primeira, o texto deixa bem claro, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Um anúncio de vitória. A vitória final de Cristo e da sua igreja. Aliás, a temática central do Apocalipse, na perspectiva bíblica e reformada, é a vitória do Cordeiro e da sua noiva, a igreja. E é o que nós encontramos aqui. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. A 7ª trombeta nos chama, nos convoca para relembrarmos que a vitória final, ela será de Cristo e da sua igreja. Os inimigos continuarão atacando, continuarão tentando zombar, desdenhar, pisotear, mas a vitória final virá com o toque da 7ª trombeta. A vitória de Cristo sendo agora, tornada agora pública. Todos os ouvidos ouvirão, todos os olhos enxergarão essa vitória pública sendo anunciada. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então a 7ª trombeta, ela está dentro da consumação. Quando nós estudamos o plano histórico redentivo de Deus, quando nós estudamos o plano histórico redentivo de Deus, nós dividimos ele em 4 partes na teologia bíblica e sistemática. Criação. Você quer aprender a fazer uma leitura correta da Bíblia? Use essa moldura. Veja que texto você está lendo. Veja se o texto que você está lendo aponta para qual desses pontos da moldura. Criação. Queda. Redenção e consumação. Vamos citar? Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. Quarto, consumação. Leia a Bíblia também a partir dessa moldura, com essas lentes do plano histórico redentivo de Deus em 4 partes. Criação, queda, redenção e consumação. Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19, está dentro da consumação. Por isso que já nos chamam para um anúncio de vitória. Vitória. O que nos aguarda é a vitória do nosso Cristo. E a nossa vitória. A vitória da sua noiva. A vitória da igreja. Segundo, nós encontramos aqui, representado pelos 24 anciãos, a igreja na sua plenitude, usufruindo agora da plenitude do reino. A igreja completa lá, versículo 16, e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. A própria igreja, representada por 24 anciãos agora, no estado de consumação, ela louva, ela exalta,
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Essa é a segunda verdade para a qual a sétima trombeta nos chama. A primeira, o anúncio da vitória de Cristo, do seu reino, do seu povo. Segundo, a igreja na sua plenitude. Nenhuma ovelha ficará de fora. Nenhuma. Todos estaremos lá. Toda a igreja de Cristo. A igreja militante, aquela que ainda está na terra batalhando contra a carne, o mundo e o diabo, estará lá. A igreja triunfante que já está lá, já partiu, também estará lá. Aqueles que ainda nascerão e farão parte da igreja de Cristo, ainda hão de nascer, todos estarão lá, louvando, exaltando, glorificando o nosso Deus. A sétima trombeta nos chama para isso. Terceiro lugar, a sétima trombeta nos chama também para o que é dito no versículo 19. A comunhão perfeita e eterna com o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nos é apresentado uma linguagem, já disse, simbólica e profética. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Vejam, santuário e arca da aliança apontam para comunhão plena com Deus. Relacionamento perfeito com Deus. Aquele relacionamento quebrado com a queda de Adão. Adão foi expulso do Éden, fomos expulsos do Éden. Aqui estaremos no nosso Éden eterno, nosso jardim eterno, tendo plena comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que disse para Moisés, quando ainda apacentava o rebanho do seu sogro: quando te perguntarem quem te enviou, responda: eu sou. Ei, encosta o ouvidozinho aqui. Só tem um que é o eu sou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só tem um. Só tem um que é o eu sou. É somente Ele. Moisés, diga para o povo: eu sou te enviou. E se você quiser explicar para alguém o que significa esse eu sou, descreva para esse alguém os atributos dele, de acordo com a autorrevelação dele. Ele é infinito em seu ser e perfeições. O eu sou. Ele é imutável. O eu sou. Ele é independente de tudo e de todos. O eu sou. Ele não teve começo, não teve fim, eternidade. O eu sou. Ele é imenso, ele enche os céus e a terra. O eu sou. Ele é o que é, ele é o que era, o que é, o que há de vir. O eu sou. Ele é amor, bondade, amor, graça, justiça. Ele é santidade. Ele é retidão. Ele é ira santa, o eu sou. Ele é poder absoluto, poder ordenado. Ele é vontade decretiva, vontade de propósito, vontade de prefeito, que envolve os seus mandamentos. O eu sou. Quando ele disse para Moisés, eu sou, ele está descrevendo para Moisés isso e muito mais. E aqui
a sétima trombeta diz: prossigam, porque o que está reservado para vocês é comunhão plena comigo. Aqui representado pelo o santuário de Deus aberto. Abriu-se então o santuário de Deus. Representado aqui pela arca da aliança, comunhão plena com o Senhor. Essa é a terceira verdade sobre a sétima trombeta. Mas tem uma quarta verdade aqui para aqueles que continuam vivendo com as costas viradas para Deus. E partirão desse mundo com as costas viradas para Deus. Voltando para o texto novamente. Versículo 18. Quando a sétima trombeta for tocada. Na verdade, as nações se enfureceram. Vocês lembram de alguns salmos que falam sobre nações se enfurecendo? E ainda tramando algo contra o próprio Deus e o seu ungido, que é Cristo. Lembram? Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Olha só aqui. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Os mortos serão julgados. Os rebeldes serão julgados. Os impenitentes serão julgados. Os que brincaram com a fé serão julgados. Os que brincaram de igreja serão julgados. Os que brincaram de ser crente serão julgados. Os que brincaram de ser pastor serão julgados. Essa é a quarta verdade para a qual a sétima trombeta nos chama, nos relembra, traz à tona. Mas ainda tem uma quinta verdade. É que o versículo diz assim, no 18. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Enquanto que a sétima trombeta vai ser ira para uns, para outros galardão, recompensa. Entende isso? Cuidado com esse Deus com filtro que estão pregando por aí. Estão pregando um Jesus com filtro. Um Jesus moldado pelos desejos dos homens. Tem um livro que foi escrito por um servo de Deus aí com o título Jesus sem filtro. O Jesus sem filtro é o Jesus das Escrituras. E é só Ele que é o Senhor. Somente Ele é o Salvador. Às vezes encontramos pessoas mais preocupadas com um amiguinho do que com quem Jesus é. Jesus não precisa que você coloque no rosto dele maquiagem. Ele é o que Ele é. O Senhor, o Salvador, o Cristo, o vencedor. É você que precisa dele. Ele não precisa de você. E aprove ao Senhor te salvar se você ainda não é salvo. Clame por Ele hoje. O que tem de cristão se achando mais sábio do que Cristo não é brincadeira. Querendo viver o cristianismo à moda própria. Do meu jeito. Não. Só é cristianismo se for a maneira do próprio Cristo. E só tem um, o crucificado. Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta de Deus aos Coríntios, primeiro capítulo 2, e diz assim: quando eu fui ter convosco, eu nada quis saber, senão, conclua a igreja que lê a Bíblia. Quando eu fui ter convosco, nada eu quis saber, senão, bora, tropa de elite.
que daí saia futuros pastores, missionários, presbíteros, diáconos, professores de EBD, advogados, médicos, pedreiros. Vamos dizer amém, não? Mestre de obras. Eu duvido que um engenheiro faça alguma coisa sem um bom pedreiro. Deus seja louvado pela vida deles. Eu duvido que faça alguma coisa sem um mestre de obra. Deus seja louvado pela vida dele. Aliás, estamos aqui debaixo desse teto, porque teve o dedo de um engenheiro civil, elétrico, mestre de obra, e teve a mão de um pedreiro. E essa igreja que ama os letrados e os iletrados, os cultos e os incultos, os pobres e os ricos, porque na presença de Cristo todos somos um. Aqui não manda quem tem ou quem não tem. Aqui quem manda é Ele, Jesus Cristo. Você vai acabar com a sua garganta. Ele vai me dar uma nova quando a 7ª trombeta tocar. Ele vai me dar uma nova quando a 7ª trombeta tocar. Isso não anula o teu cuidado para comigo e dizer, cuidado, homem, com a garganta. Isso é a expressão de amor. E Denise já está ali, me convidando para beber água. Não é, Denise? Mas, pastor, sim, vai ficar só nisso? Só nisso. Se eu ficasse só nisso, desabastaria, meu irmão. A 7ª trombeta nos chamando para essas verdades consoladoras e eternas. Primeiro, o anúncio da vitória de Cristo. Segundo, a plenitude da igreja reunida. Terceiro, plena comunhão com o Senhor. Quarto, juízo sobre os impenitentes. Quinto, galardão para os santos. Como? Só isso. Mas só que eu não quero parar aqui. Estamos no mês de missões. Esses 24 anciãos que representam a igreja nos chamam para Apocalipse capítulo 5, abra a sua Bíblia. Que representam a plenitude da igreja. Apocalipse 5, versículo 9. Esses 24 anciãos que representam a plenitude da igreja. Os judeus e os gentios. Um só povo. Foi comprado com o sangue de quem esse povo? Apocalipse 5, 9, toda a igreja. E entoavam novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí agora você volta para Apocalipse 11 e diz lá, os 24 anciãos que representam todos esses, a igreja na sua plenitude vai estar lá. Nenhuma ovelha faltando. Nenhuma igreja faltando. Nenhuma igreja faltará naquele dia, Vanberto. Porque em João 10, Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Raquel, Camuel. Eu as conheço, ele sabe quem é quem. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou, Laís e Breno Luiz, a vida eterna. Agora vem a cereja do bolo. Nesse nosso linguajar do século 21, Romereto. E ninguém, Ives, Esther, ninguém, Fábio G., ninguém nos arrebatará das mãos de Jesus Cristo. E é por isso que a 7ª trombeta fala dos 24 anciãos que apontam para a plenitude da igreja. Essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Mas aí falamos que o subtema é a 7ª trombeta
e o viver hoje, na expectativa da eternidade. A plenitude da igreja ainda não chegou. Ela vai chegar ainda com o toque da sétima trombeta, mas não chegou. Logo, sétima trombeta e o viver hoje na perspectiva da eternidade nos chama para entender uma coisa. O Deus que decretou os fins, um deles, a plenitude da igreja vai estar lá. Ninguém vai faltar. Ele também pré-ordenou os meios para isso. E um dos meios é missões. Missões. Missões, evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 16. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda no estado de humilhação, ele fez esta afirmação. Filipe, Anne, observem. João capítulo 10, como a Bíblia é maravilhosa, queridos. Existe uma harmonia nas Escrituras. Tudo amarradinho, tudo conectado. Quem fez isso? O autor primário dela. Deus o Pai, o Filho, Yasmin e o Espírito Santo. João 10, 16. Vamos ler juntos? Ainda tenho outras ovelhas. Quem disse isso? Ainda tenho outras ovelhas. Jesus. Não deste aprisco. Qual aprisco? Dos judeus. Eu tenho ainda outras ovelhas. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, todos juntos. Aí você vai para Apocalipse 11, 24 anciãos, o rebanho e o pastor, o seu Cristo na plenitude. Mas ele disse, ainda tenho outras ovelhas nesse aprisco. E eu preciso buscá-las. E eu devo buscá-las. E ele continua buscando-as. Agora preste bem atenção. Ele busca essas ovelhas hoje através de quem? Das próprias ovelhas que já foram encontradas. Você, Rúbia, é você, Silvio, sou eu. Sim, Lucy, ele vai em encontro dessas outras ovelhas que estão perdidas ainda. É através de você, Vera Plácido. Sim, presbítero Rogério. Sim, Dali. Ei, é através de você, presbítero Adualdo, Senhor, não é? Talvez você cabe em outros momentos, mas aqui, Senhor, é através do Senhor, presbítero Adualdo. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, aquele está pensando nos gentios. E o povo autorizado para fazer isso é a igreja. Igreja que é feita de gente, de pessoas. Ei, vocês querem um dia ver a plenitude da igreja para a qual a sétima trombeta aponta? Pois Cristo disse. Cristo aprove Cristo responsabilizar você também por isso. Nós somos hoje os pés de Cristo. Nós somos hoje as mãos de Cristo. Nós somos hoje a boca de Cristo. É Ele buscando as suas ovelhas através de nós. E se você se calar, Ele vai usar outro. Mas Ele vai pedir conta a você. Como, pastor? Ora, vou ler mais uma vez outros textos aqui. Um dos textos mais citados aqui como assunto das missões pelo vosso pastor docente aqui, qual é? Mateus 28. Agora faça a conexão. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Põe o texto aí, guerreiros. Amados de Deus, o coraçãozinho para vocês, viu? No Senhor e para a glória do Senhor. Põe o texto aí, sonoplastia. Abençoado. 18 a 20, isso. Agora relembre, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu vou buscá-las. E eu vou ao encontro delas. Você um dia fez parte disso
e você foi buscado, e você foi encontrado. Você já faz parte do rebanho. Mas tem outras tantas que ainda estão nas trevas. E o Senhor está chamando você, Janai, Juan, Rickson, Ricardo, Thelma, seu Josué, Gustavo, Marcelino, Guilherme, Alessandro, Alessandra, sim, Davi, sim, é você. Vamos ler o texto? Ele agora está aí no estado de exaltação. João 10, ele estava no estado de humilhação. Eu tenho outras ovelhas que não são desse apreço, que eu vou buscá-las. E ele diz isso com tanta certeza que lá no mesmo texto diz: depois que eu encontrá-las, haverá um rebanho, plenitude e um pastor. Aí ele morre, ressuscita no terceiro dia. Ele está no limiar do estado de exaltação. O limiar, na porta de entrada, se deu na ressurreição. Antes de ascender ao céu, subiu aos céus, aparece ao colégio apostólico e diz o que, Débora? Já falamos aqui há 8 dias. Grande reivindicação. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Querido, quem manda no universo é Jesus Cristo. Os homens pensam que eles têm a palavra final. Os homens acham que eles têm a palavra final. Os governantes acham que eles que têm a chave. Quem manda, quem tem a palavra final é Ele. É Jesus Cristo. É Ele. Todo poder me foi dado. Ele está falando aí como Messias, como Cristo, segundo Adão. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Em virtude disso, em razão disso, por causa disso, ordem, vão e busquem as ovelhas que não são desse apreço. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Ensinando-as a guardar todas as coisas que o mundo acha que deve ser? Ou que você, que se acha esperto demais, ou esperta demais, acha que deve ser? Estamos numa geração hoje, preste bem atenção. Com muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Estamos vivendo uma geração de cristãos hoje, não são todos. Estou falando de cristãos. Que não pode ver ninguém um pouco mais apaixonado por Jesus, que logo o estigmatiza de fanático. Não pode ver um pouco mais alguém apaixonado pela palavra de Deus, é fanatismo. Não pode ver ninguém um pouco mais compromissado com a noiva, digo, para que tanto? Preste bem atenção. Não é nem a minha voz que se deve ouvir por último, suprema. A voz suprema aqui não é a minha. Os meus pés são de barro. A voz suprema aqui é do dono da igreja, e só tem um. Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É palavra lida, explicada e aplicada. Eu fico imaginando naquele dia, o próprio Cristo narra, muitos que estiveram dentro das igrejas vão dizer para ele: oi, Senhor, tudo beleza? Eu expeli demônios. Senhor, meu histórico aqui. Eu fiz o que mais? Eu preguei o Evangelho. O Senhor não sabe dar maior. No teu nome eu realizei curas. Ele não está falando do ímpio, não, queridos. Ele não está falando de gente de fora da igreja, não, é de dentro da igreja. O que é que ele vai dizer para essas pessoas? Para essas pessoas? Eu gostaria que a igreja mesmo dissesse:
Eu nunca conheci vocês. A ideia de nunca conhecer não é saber que você existe, ele sabe tudo. Ele sabe até quando cai um pardal. É o conhecimento redentivo. O que ele está dizendo é: eu nunca me relacionei com vocês redentoramente. Então, apartai-vos de mim. Ninguém aqui quer ouvir isso, quer? Não, eu quero ouvir um não bem forte. Ninguém aqui quer ouvir isso, não é? Mais uma vez foi fraco. Ninguém aqui quer ouvir isso, né? Então, que a sua relação com ele seja verdadeira. Verdadeira. Que você seja um cristão de fato, apaixonado por Cristo. Que ame a Cristo. Submeta a Cristo. Mas repito, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então vão buscar as ovelhas que não são desse apreço. Falamos na manhã deste dia que a Igreja Presbiteriana do Brasil está caminhando para completar 170 anos de existência. Dia 12 agora, 167, 6 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja cristã, evangélica, de tradição reformada, 166, 166 anos. Nós estamos aqui representando a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro, acima de tudo, estamos representando a Igreja de Cristo. Segundo, no ramo da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, uma tradição da fé reformada. É melhor assim, não é? Mas sabe por que estamos aqui como primeira igreja presbiteriana de Petrolina? Vou repetir o que dissemos na manhã deste dia. Um jovem de 26 anos entendeu tudo isso aqui. Ele entendeu isso aqui. Ouvindo um sermão de um teólogo. Para quem acha que teologia esfria a fé, o que esfria a fé é pecado. Guarde isso aí. Teologia não esfria a fé. O que esfria a fé é pecado. Ouvindo um pregadorzão, um teólogo, ele se rendeu a Jesus Cristo. E veio para o nosso país. 12 de agosto de 1859. Não é isso? 26 anos de idade. Abriu mão de um futuro promissor naquele país que até hoje é promissor, naquele país que é um defensor da liberdade de expressão. Onde gay não é espancado, gay não é maltratado. Diferente do Irã. E aqui não estamos aprovando todas as ações daquele país, porque não existe nação perfeita. Veio de lá. Disseram até para eles: meu filho, você pode ter uma caminhada promissora aqui, até mesmo como pastor. Não, o Senhor está me chamando para o Brasil. O Senhor está me chamando para o Brasil. E ele veio. Agora, Marcelino, tu estás com quantos anos, garoto? 14. Fica de pé. Foi campeão esses dias de quê? Jiu-jitsu. Estou com 5.0, guerreirão. Já fui professor de taekwondo, primeiro dan. Eu não sou maluco de chamar para jiu-jitsu mais não, guerreirão. Mas não vacile não, que a gente ainda sabe. 26 anos, garoto. 26 anos, é um jovem. Ele disse: Senhor, meu coração é teu. A minha vida é tua. É para o Brasil que eu vou. Marcelino, depois de 6 anos ele morreu. Coitado nada. Ele semeou a semente e você hoje está aqui na primeira igreja presbiteriana de Petrolina, servindo ao Senhor Jesus Cristo. E mais, pode sentar, valente, guerreiro. O guerreiro levou a sério. Pessoa que queria chamar ele para... Agora não, guerreirão. Eu estou até pensando em dar uma aula de taekwondo aí para os jovens. Eu estou treinando, viu? Me presentearam com um ano de academia. Estou treinando, compromissário, o Erasmo. Calma aí. 26 anos, viu? Qual é o sonho da vida de vocês? Qual é o propósito maior da vida de vocês? Qual é? Pastor, eu quero ser um jurista. Seja, mas esse é o propósito maior?
Pastor, eu quero ser médico. Seja, mas esse é o propósito maior. 26 anos. Ofereceu a sua vida como oferta suave ao Senhor. Queridos, os 24 anciãos representam a plenitude da igreja. Significa que eu vou encontrar lá Archibald Green Simonton. E por favor, na homilética mais contemporânea, é chamado isso de sermão dramático monológico. Como eu sou um pouco eclético homilético, então eu estou inserindo aqui agora uma parte desse sermão dramático monológico. Quando tiver lá a trombeta tocando, o anúncio da vitória de Cristo, a plenitude da igreja, eu vou sair. Quem é Archibald aí? Quem? Archibald Green Simonton. Archibald Green Simonton, sou eu, guerreiro do Senhor. Um abraço. Isso vai acontecer literalmente. Literalmente, um abraço. Muito obrigado, guerreiro do Senhor. A sua vida me empolgou, a sua vida me inspirou. Que aconteça o mesmo com vocês, garotos. Bora! E descerá sobre vocês o Espírito Santo. E aí, Denise, vocês se tornarão o quê? Minhas testemunhas. E ao descer sobre vós, Letícia Diva. Eu aprendi que eu posso também chamar de Letícia Diva. É Letícia Diva mesmo. Cadê a diva daqui? Menina, eu a vi. Eu a vi. Ela precisou sair. É só uma pergunta carinhosa. O Joel, está aí o guerreiro? Precisou sair alguma urgência. Oremos por ele. Letícia Diva e o seu maridão. Olha o Erasmo ali, o guerreiro. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas, tanto em Judeia e até os confins. Você tem sido testemunha de quem? A sua vida tem gerado em torno de quem? Ou de quê? Quem ganhou o livro de John Piper, nova edição, Não Jogue Sua Vida Fora? Leia esse livro. Teresa Alencar ganhou. A Raquel de Acácio ganhou, mas não estava na hora e perdeu, menina. Mas o Davi ganhou, não foi? Quem ganhou mais? Cadu, Yasmin. Não foi, Yasmin? Gente, é um livraço. Não jogue sua vida. Só tem um caminho para você não jogá-la verdadeiramente fora. É você vivê-la em Cristo. Inteiramente em Cristo. Caminhando com Cristo. E para a glória de Cristo. Só assim tu não jogarás a tua vida fora. A sétima trombeta e o viver na expectativa da eternidade. Aí. É um chamado para fazermos missões. Porque Cristo continua em busca das ovelhas que não são do aprisco de Israel, dos judeus. Você um dia já esteve perdido e Ele te encontrou. Ele encontrou a mulher samaritana. Ele fez questão, saindo da Galileia, saindo da Judéia, voltando para a Galileia, de passar por Samaria, porque ele queria encontrar com a mulher samaritana. Ele queria salvá-la, redimi-la, transformá-la, e assim ele o fez. Mas uma vez transformada, ela mudou a ordem da sua agenda. Ela foi com um cântaro tirar água. Diz o narrador João 4, ela deixou o cântaro lá. E foi anunciar para os seus compatriotas, eu acho que eu achei o Messias. Eu acho que eu achei o Cristo. Gente, eu achei o Messias. Eu encontrei o Senhor. Eu encontrei o Salvador. O que você tem feito? Uma vez um autor disse assim: se uma multinacional quisesse contratar cristãos para suas empresas, para a sua empresa,
e secretamente mandasse consultores visitar os cultos das igrejas por um bom tempo, para ver quem tinha ou não tinha de fato compromisso com Cristo. Você seria contratado por essa multinacional? O critério era: vejam se de fato eles têm compromisso com esse Cristo que eles dizem amar, obedecer e glorificar. Porque se eles tiverem, eles vão vestir a camisa da nossa empresa. Eu pergunto a você: você seria contratado? É só para refletir. Você seria contratado por essa multinacional se usasse esse critério? Lá fora, com quem você convive, ouve com frequência você testemunhar do teu Senhor? Ou você tem vergonha do teu Senhor? Cristo disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aqueles que me negarem, eu também os negarei. A sétima trombeta e o viver na expectativa da eternidade. Ou na perspectiva da eternidade. É um chamado para fazer missões hoje. O ainda não chegará da escatologia a sétima trombeta. Mas precisamos, já estamos no já. E o já é missões. É missões. Missões. É a primeira igreja de Petrolina indo para os 4 cantos da cidade testemunhar de Cristo. Nós não precisamos, esta igreja tem feito o Zaqueu Minha Cidade para Cristo. Mas se você restringe o trabalho de evangelização e discipulado só aos trabalhos do Zaqueu, está equivocado. Quando você estuda Mission Dei, a missão de Deus, e a Missio Ecclesiae, a missão da igreja, a missão acontece 24 horas por dia. A igreja está em missão. A igreja está em busca das ovelhas perdidas. Das ovelhas que ainda não foram encontradas. Seja as da casa de Israel, seja os gentios. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Hoje e sempre.